A palavra do Senhor nos diz no livro de Números, no capítulo 16, há ali um forte relato, onde Datã, Corá e Abirão, eles levantaram uma rebelião contra a vida de Moisés e de Arão. A Bíblia ali relata que Corá estava imbuído de inveja. Ele não suportava ver Moisés liderando o povo no deserto. E ele não aguentava de ver Arão como sacerdote do Senhor dentro daquele templo. Então ele congregou 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que os elevais sobre a congregação do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. E a Bíblia fala que Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz o mal. Essa palavra é para dizer para você que tem gente aí liderando motins, liderando pessoas que estão se levantando contra a sua vida, que não estão aceitando, que não estão suportando o que Deus vem fazendo dentro da sua história. E o pior, ela já consegue imaginar que coisas grandes, maiores ainda o Senhor fará por você, fará na sua vida, fará na sua história. Amados, o primeiro pecado que existiu foi a cobiça, foi a inveja. E ele entrou lá no céu quando Satanás cobiçou o trono de Deus e quando ele congregou uma legião de anjos e se rebelou contra o poder de Deus. E por conta desta rebelião, liderada pelo anjo Lúcifer, eles foram arremessados do céu para a terra. E sobre a terra, Lúcifer construiu o seu trono. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo está aqui no comando daqueles que dão brecha para ele. E por conta da inveja, ela até hoje subsiste no mundo. A inveja que primeiro começou lá no céu e foi lançada depois para a terra, ela é um dos maiores pecados e um dos mais perversos que existe no mundo. A pessoa imbuída de inveja, ela mata, ela destrói, ela mente, ela causa intrigas, ela causa fofoca. A pessoa imbuída de inveja, ela faz uma guerra, ela levanta rebeliões, ela organiza complôs. E foi isso que Corá, Datã e Abirão estavam fazendo na vida de Moisés e na vida de Arão. Eles estavam ali imbuídos de inveja, não aceitando a posição em que Deus os tinha colocado. Os irmãos de José também deixou a inveja entrar no coração deles quando José contou a eles um sonho que o Senhor havia dado.
no qual José reinava sobre os seus irmãos. E os seus irmãos, não suportando aquele sonho, não suportando que José pudesse vir liderar sobre eles, travaram ali um complô, arquitetaram uma trama contra a vida de José, que culminou com a venda de José para o Egito, e José foi levado para uma terra estranha, e lá ele foi escravizado na casa de Potifar, e depois foi acusado injustamente de assédio pela esposa de Potifar e foi lançado em uma prisão. Mas mal sabiam os irmãos de José que tudo que eles estavam fazendo, temendo que José viesse a liderar sobre eles, eles estavam fazendo exatamente tudo que iria conduzir a José àquela posição de liderança. E também Caim, quando Deus rejeitou a oferta que ele deu para o Senhor e aceitou tão somente a oferta de Abel, a inveja entrou no coração de Caim. E Caim ali matou o seu irmão, tirou a vida de Abel, que foi o primeiro homicídio da história. Mas Deus deu a Caim um severo castigo. O castigo de Caim, amados, foi tão grande que a Bíblia diz que Deus não permitiu que ninguém tirasse a vida de Caim, porque Deus amaldiçoou Caim, toda a descendência dele sobre a terra. E para que a maldição do Senhor se cumprisse, Deus não permitiu que ninguém tirasse a vida de Caim, até que se cumprisse o propósito de Deus ali, que foi aquela maldição. Tudo isso, amados, é para mostrar para você que não temas quem está liderando motins, quem está liderando pessoas contra você, contra a sua história. Se você está posicionado dentro da palavra de Deus, se você está posicionado na presença do Senhor, não há quem possa te derrubar. Não há quem possa ser contra você. Ainda que queiram ser contra você, mas Deus é por você. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta se levantar contra os ungidos. Não adianta tramar contra aqueles a quem o Senhor decidiu abençoar. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque ele mesmo disse: eu não posso amaldiçoar a quem Deus decidiu abençoar. Mardoqueu tramou contra Ramã tramou contra Mardoqueu, preparando para ele uma forca, tramou contra o povo de Deus, preparando para eles um decreto que dava a ele poder para aniquilar o povo de Deus. Mas quem prevaleceu foi Mardoqueu, e quem prevaleceu foi o povo de Deus. E Ramã, ele e toda a casa dele pereceu. Então não temas, porque Deus é o mesmo de ontem e continua sendo até hoje, para sempre será. E Datã, Corá e Abirão, que levantaram aquela rebelião contra Moisés e Arão, foram tragados pela terra. A Bíblia diz que o chão se abriu e eles foram tragados. E Deus até hoje continua abrindo a terra para quem deseja ser como Corá e como Ramã. Tome posse dessa palavra, acredite, confie no Senhor, olhe para o horizonte, porque é lá que está o Senhor.